Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Baruch Spinoza, sobre o monismo spinozano, sobre a concepção de Deus imanente segundo Spinoza, sobre a concepção do mesmo também da união entre corpo e alma, e um pouquinho sobre Pascal, um racionalista e um pensador contracorrente. Então acompanhem-nos aí neste vídeo. Bora lá? Então, para entendermos a concepção de Deus de Spinoza e o porquê da sua imanência, que é o contrário de transcendência. Transcendência é quando você acredita que existe um Deus no além, além desse mundo. Então, um Deus que está além dessa realidade que nós percebemos, que é a realidade sensível. Já o Deus imanente, ele é a própria realidade sensível, ele é o universo, ele é a natureza, ele está no aquém, ele está no aqui e agora, e não no além, no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Então, devemos compreender primeiramente seu conceito de substância. O que ele entende por substância? Por substância, entendo o que existe em si e por si é concebido. Isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Então, aquilo que só depende de si mesmo para existir. E só o universo, a natureza, seria isso. Ela depende somente de si mesma para existir. A gente depende da natureza, somos parte dela, somos o que ele vai chamar de natura naturata. Ou seja, os efeitos, os modos e os atributos dessa natureza, a natureza naturante, que é a substância criadora de todas as coisas. Então, sua definição de substância está apoiada, portanto, na de Descartes. Para que a substância é aquilo que não precisa de nada fora de si mesmo para existir. Existe por si mesma. No entanto, a partir desse entendimento, Spinoza chegou a uma conclusão distinta da do filósofo francês, do Descartes, que concluiu, como sabemos, que existem duas substâncias: o corpo, que subsiste por si mesmo, e a alma, que é a realidade espiritual. Então são duas que também subsistem por si mesmo. É possível existir ambos separadamente e ambos também unidos, no caso do ser humano que é dotado de corpo e também de alma, uma realidade material extensa que é o seu próprio corpo, e da realidade espiritual, que é a sua alma e o seu pensamento. Então ele deduz que somente a totalidade das coisas não depende de nada fora de si para ser o que é. Então, uma totalidade. Para entender o seu raciocínio, pense, por exemplo, que a existência de uma coisa, para ser explicada, sempre remete a outra coisa. A existência minha remete aos meus pais, que remetem aos meus avós, que remetem aos meus bisavós, que remetem aos meus tataravós. Né? E assim sucessivamente. Né? Depois, considere que todas essas coisas sempre estarão dentro do mundo, constituindo a sua totalidade. Então, tanto eu, quanto meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, estão dentro do universo, da natureza, que é a totalidade para ele. Né? Assim, somente a totalidade, que contém todas as coisas, umas remetendo às outras, não remeteria a algo além de si, pois se remetesse não seria a totalidade. Então a natureza não remete a algo além de si ou superior a si, porque se o fizesse, ela não seria a própria totalidade de todas as coisas, ela não seria o princípio de tudo que existe. Isso quer dizer que a única substância verdadeira, isto é, a qual se pode atribuir esse nome, é a totalidade das coisas. Ou, de outra maneira, a totalidade de tudo é uma única só substância. Trata-se, portanto, de uma concepção monista e não dualista, como de Descartes. Dualista de corpo e alma, matéria e pensamento, espírito e extensão. Para ele, tudo isso é parte de uma única e mesma coisa, que é a natureza ou Deus. Deus se natura, Deus ou a natureza. Então, trata-se, portanto, de uma concepção monista da realidade, isto é, que considera que tudo que existe está fundado em uma única realidade, ou substância. Necessitamos agora entender outros dois conceitos de Spinoza. Por atributo, entendo que o intelecto percebe da substância como constituindo a essência dela. Então, atributo é aquilo que deriva da substância. Por Deus, entendo o ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consta de infinitos atributos. Então, Deus, a natureza, tem infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Por essas definições é possível ver que, apesar de contrariar as conclusões de Descartes, Spinoza tinha outra premissa semelhante à do francês, a concepção de que Deus é infinito. E o Descartes vai dizer que existe uma terceira substância, mas uma substância que é transcendente, não atua nesse mundo, nesse universo nosso,
que só teria feito esse universo nosso como uma grande máquina. Ele é uma espécie de relojoeiro que fez o relógio, que é o universo, deu corda e largou. Hoje ele vive totalmente alheio desse nosso universo. Então, uma substância de uma outra categoria, de uma outra realidade. É a substância infinita. E o Spinoza também vai chegar a esse Deus infinito, mas é a natureza que é infinita, porque Deus é a natureza. Isso significa que a infinitude é um atributo de Deus. Ele é eterno, infinito, uma qualidade que faz parte da sua essência, conforme sua definição de atributo. Ora, se analisarmos o conceito de infinitude, veremos que se trata de um atributo muito especial, pois corresponde a um conceito matemático que exprime a ausência de quaisquer limites e que, por isso, não depende de alguma outra coisa para ser explicado. Ele é a própria explicação de si mesmo, não depende de outra explicação, de uma mediação para poder se fazer compreendido. Dessa forma, se a finitude faz parte da essência de Deus, se Deus é infinito, ele não tem limitações. Quer dizer, não há nada que ele não seja, senão ele seria finito. Então Deus é tudo. Eu sou Deus, o computador é Deus, a mesa é Deus, o chão é Deus, a luz é Deus, tudo é Deus. Porque ele é infinito. Se não fosse, ele seria finito, porque ele não seria isso aqui que eu acabei de citar. É aquilo que é infinito, justamente por não conhecer fronteiras ou limites, abrange a totalidade das coisas, que é a única substância do mundo. Chegamos assim, por dedução, à conclusão de que Deus é a única e verdadeira substância do mundo, do universo, da natureza. Ele é a própria natureza, que ele é a totalidade das coisas. Isso é uma forma de panteísmo, tudo é Deus, as quais são, por sua vez, a própria natureza. Então essa é a concepção de Deus imanente dele. Assim, como substância única, no mesmo ato em que Deus cria a si mesmo, ou seja, na verdade ele não cria a si mesmo porque ele não tem início, mas ele sustenta a si mesmo, pois existir faz parte da sua essência. Então, para ele ser perfeito e infinito, ele precisa existir, porque senão ele não seria perfeito e infinito. É uma espécie de argumento ontológico aqui. Ele cria também continuamente todas as coisas que são efeitos de sua potência infinita, também denominados modos e atributos da substância. Deus ou a natureza, Deus sive natura, então pode ser compreendido sob dois aspectos. Natureza naturante, que é a substância, e seus atributos, como atividade eterna e infinita e causadora do real. Então a natureza naturante, que cria toda a realidade, mas como extensão de si mesma, e a natureza naturada, que é a totalidade dos efeitos dessa ação do próprio Deus, que acabam sendo Deus também, porque a parte dele é uma espécie de expansão ou reflexão dele. Então é a totalidade dos efeitos ou modos de atividade da natureza naturante. Então Deus é tanto a natureza naturante, criadora, como também a natureza naturada, a criatura. Porque a criatura é uma extensão, um atributo, é um modo do próprio Deus. É o próprio Deus ali se movendo, se construindo, se constituindo nas coisas. Então a representação gráfica simplificada do conceito de Deus em Spinoza, um Deus que é imanente, um Deus que é a própria natureza, que é o próprio universo, um Deus que está aqui, agora, que é isso aqui, está se manifestando em tudo o que está acontecendo nesse momento aqui e no universo inteiro. Isso é a natureza naturata, que é uma expressão da natureza naturante, que é aquilo que cria todas as coisas. A natureza é o princípio, a origem de tudo, é aquilo que sustenta tudo, e aquilo no qual tudo vai se resolver. Segundo Spinoza, essa seria a ideia adequada de Deus, a qual contradiz, portanto, a tradição teológico-metafísica que concebe Deus como o criador do mundo a partir do nada, uma criação ex nihilo, um ser transcendente que está no além, mas que também é imanente, que atua nesse mundo através dos milagres. Essa é a concepção de cristã. Deus é tanto transcendente, está no além, como é imanente, porque ele atua nesse mundo. Enquanto para Descartes Deus era só transcendente, não atuava aqui mais, era uma espécie de relojoeiro, o Deus racional, que depois o Pascal vai criticar, o Deus dos filósofos, que criou o relógio, deu corda e deixou funcionando por si só, hoje não mais interfere, e o Deus imanente, que diz que Deus é essa própria realidade aqui, essa própria natureza, esse próprio universo. Então Deus é um ser transcendente que existe fora e acima de toda a sua criação. Deus, para o filósofo holandês, o Spinoza, não é causa eficiente transitiva de todas as coisas ou de todos os seus modos. Isto é, não é uma causa que se separa dos efeitos após havê-los produzido.
mas é a causa eficiente imanente de seus modos, dos seus desdobramentos. Não se separa deles, continua neles, e sim se exprime neles, e eles o exprimem. Então, Deus se exprime na gente, nós o exprimimos na nossa vida, na nossa existência. A causa imanente faz com que a totalidade constituída pela natureza naturante e pela natureza naturata seja a unidade eterna e infinita, cujo nome é Deus. Então isso está em Spinoza, Uma Filosofia da Liberdade, da Mariana Chauí. No interior desse entendimento profundamente racionalista, Spinoza não deu espaço para a tragédia, para o acaso e nem para mistérios. Tudo se tornaria compreensível à luz da razão, tudo tem uma razão de ser e de existir. Nada acontece por acaso. A filosofia seria o conhecimento racional de Deus e a forma como Deus se manifesta na própria natureza e como Ele é a própria natureza. Não haveria livre-arbítrio, não há liberdade, nós não podemos escolher, uma vez que Deus se identifica com a natureza universal e, portanto, tudo que existe é necessário. Isso aqui já estava programado, era necessário que acontecesse, porque estava, de alguma forma, pré-estabelecido pela própria natureza, que é Deus, desde que ela se entende por natureza e Deus. Ou seja, desde sempre. E não pode ser transgredido. Eu não posso mudar o que é a natureza, o que Deus já estabeleceu, pois faz parte da natureza divina. A liberdade humana consistiria, então, na consciência dessa necessidade. Eu só tenho liberdade quando eu tenho consciência de que isso aqui é necessário, que tudo que está acontecendo já estava, de alguma maneira, programado, determinado, destinado a acontecer. Eu tenho consciência de que isso está acontecendo, mas aí, às vezes, a gente, por megalomania, por conta da nossa imaginação, criamos um mundo, um universo onde a gente é livre e pode mudar o curso dos acontecimentos. Mas, na verdade, não podemos mudar nada na natureza nem no universo. Nós só estamos aqui dando continuidade à própria natureza e o universo. Essa é a concepção do Spinoza, né? Que é muito interessante, a meu ver. Então, há uma união entre corpo e alma. Evidentemente, Spinoza se opôs ao dualismo cartesiano. Corpo e alma, duas coisas distintas, ligadas pela glândula pineal, que ficaria aqui no nosso pescoço. E por isso a nossa alma não foge do nosso corpo. Mas quando morre, a glândula se rompe, a alma se separa do corpo, vai para o céu, o corpo entra em processo de putrefação, né? Para ele, o ser humano seria uma união de duas substâncias, como pensara Descartes. Na ontologia monista spinozana, a alma e o corpo constituem modos distintos da mesma e única substância que é Deus ou a natureza. Isso quer dizer que são efeitos ou expressões finitas da atividade de atributos da substância infinita. Disso decorre a união entre corpo e alma e a comunicação imediata sem intermediação entre eles. E que não há uma alma espiritual. A alma é só uma expressão, um atributo, um modo de expressão do nosso corpo. Então, disso decorre a união do corpo e alma e a comunicação imediata, sem intermediação entre eles. Além disso, não haveria uma relação hierárquica. A alma não é superior ao corpo entre os dois, pois, segundo Spinoza, o corpo e a alma exprimem simultaneamente a atividade de atributos substanciais de potência e realidade equivalentes para o universo, para Deus. Desse modo, sua filosofia rompia outra vez com a tradição, que desde Platão havia concebido uma relação de superioridade da alma, né? O comando da alma sobre o corpo, da mente sobre o corpo. Então a mente é o cérebro, é o corpo, e o que nós chamamos de alma nada mais é do que isso. Não existe nada além disso. Há uma união, os dois são uma única e mesma coisa, não coisas distintas. São só formas de expressar isso. O infinito, ou Deus, ou o universo diferente. Falar um pouquinho também de Pascal, que foi um pensador contracorrente, foi um racionalista, mas que criticou o racionalismo, dizendo que o coração tem razões que a própria razão desconhece, ou seja, a razão não pode explicar tudo, principalmente a lógica dos sentimentos. E dentro dos sentimentos, a fé é o sentimento mais importante, porque é ele que vem em nosso auxílio quando a razão não consegue explicar as coisas e nos faz compreender a realidade. Blaise Pascal viveu de 1623 a 1662, nascido em Clermont-Ferrand, na França. Viveu na época do grande racionalismo moderno, mas foi um dos principais críticos de seus contemporâneos e da confiança excessiva que mostravam ter na razão. Apesar de ter sido um grande matemático e físico, inventor da primeira calculadora, não aceitava o reducionismo matemático nas questões humanas. Exemplo disso é a sua frase lapidar:
O coração tem razões que a razão desconhece. Está na sua obra Pensamentos, na página 107. Pascal preferiu refletir sobre a condição trágica do ser humano. Ao mesmo tempo magnífico, excelso, mas miserável. Capaz de alcançar grandes verdades e gerar grandes erros, cometer grandes erros. Em sua obra Pensamento, da qual transcrevemos os diversos fragmentos a seguir, é escrita sob a forma de aforismos, que são textos curtos, sentenças breves, assim como Nietzsche depois fará no século XIX, questiona a situação paradoxal do ser humano em meio a toda a realidade existente. No fundo, o que é um homem na natureza? É nada em relação ao infinito. É tudo em relação a nada. Algo de intermediário entre o nada e o tudo. Diante das novas teorias astronômicas de seu tempo, confessa: o silêncio eterno dos espaços infinitos me apavora. Eu olho para o universo e vejo o quão pequeno sou, o quão nada sou. Isso me apavora, me deixa apavorado, porque eu percebo que nada sou. Assim, em vez de mostrar a mesma confiança na razão que caracterizava os pensadores de seu tempo, Pascal defendeu a ideia de que o ser humano não pode conhecer o princípio e o fim das realidades que busca compreender. Só o meio. O princípio e o fim é inalcançável para a nossa razão. Estaria limitado apenas às aparências, já que, em suas palavras, só o autor dessas maravilhas as compreende. Ninguém mais pode fazê-lo. Cristão fervoroso, Pascal polemizou contra o Deus dos filósofos e dos sábios, um Deus transformado em engenheiro, em relojoeiro, em maquinista da máquina, dessa mecânica universal do universo. O engenheiro do mundo que, uma vez criado, seguiria seu rumo em cego mecanicismo sem interferência de Deus. O Deus relojoeiro que fez o relógio, deu corda e soltou. Agora tudo é previsível, tudo funciona de forma programada, de acordo com as leis da natureza, da física, da química, da biologia. Seu alvo principal era o Descartes e sua concepção de um Deus das verdades geométricas. Um Deus racional, um Deus matemático, um Deus mecânico, um Deus relojoeiro. Para Pascal, a razão humana seria impotente para provar a existência de Deus. E de modo que a crença no ser divino se assentaria apenas na fé. O supremo passo da razão está em reconhecer que há uma infinidade de coisas que ultrapassam a nossa razão e que só podem ser compreendidas pela fé. Dessa forma ele dirá: o coração e não a razão é que sente Deus. Só posso compreendê-lo através das minhas emoções, do meu coração. E isto é a fé. Deus é sensível ao coração e não à razão. E devemos apostar que Deus existe, porque essa é a única forma de termos algum tipo de vantagem. Das 4 tipos de apostas possíveis em relação a Deus, só uma nos traz vantagem. Só se eu apostar que Deus existe e Ele de fato existir. Porque se eu apostar que Ele existe e Ele existir, eu estou salvo. Se eu apostar que Ele existe e Ele não existir, eu não vou perder nem ganhar nada, porque eu vou morrer, não vou poder nem falar: tá vendo, eu sabia que Ele não existia, porque não vai existir vida após a morte. Se eu apostar que Ele não existe e Ele existe, eu estou fodido, porque eu vou para o inferno. Se eu apostar que Ele não existe e Ele não existe, aliás, essa aqui, se eu apostar que Ele existe e Ele não existe, eu não vou perder nem ganhar nada. Por quê? Porque depois da morte eu não vou ter nem como me arrepender. E a última, se eu apostar que Ele não existe e Ele não existir, eu não vou ter nem como ir afora dizendo: tá vendo, eu tinha razão. Então são as 4 possibilidades. Só numa delas você tem ganho. Noutra delas, que é essa aqui, né? Essa aqui você perde tudo. Essa aqui você ganha tudo. Essas duas aqui, você não vai ganhar nem perder nada. Então Pascal realizou estudos e experimentos, principalmente em matemática e física, com importantes contribuições. Mas foram suas reflexões filosóficas que mais surpreenderam e o tornaram objeto de estudo até os nossos dias, em especial para a filosofia. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário e suas sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Juntos e Shalom now.